Bom dia a todos e a todas, nessa manhã do último dia deste evento, né, da quarta semana de biologia da Unijorge. É com muito prazer que eu venho aqui falar um pouco sobre o ensino da botânica, né. Então a minha verdadeira paixão e faz parte da pode-se dizer, da minha vida, né. Então, como ele já disse, meu nome é Cláudia Helena Carneiro, eu sou professora de botânica do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu tenho atuado bastante na área de morfologia e também, na área de ensino. Uma vez que eu sou professora, então eu sou licenciada em ciências biológicas, e depois eu fiz mestrado e doutorado na área de taxonomia de fanerógamas. Mas o meu curso me propiciou, meu curso de pós-graduação me propiciou vivência em diversas áreas, e eu sempre tive a curiosidade ao meu lado. Então sempre busquei ali responder perguntas que eu fazia sobre o que estava acontecendo ao meu redor, e é claro, principalmente em relação às plantas. Então, agradeço à comissão organizadora da Semana de Biologia, a todo o diretório acadêmico, a todo as pessoas, aos organizadores, aos participantes, e espero então contribuir um pouquinho com a minha experiência, o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses, uma jornada aí de anos a respeito então da botânica e do ensinar a botânica. Então eu trago para vocês aqui uma proposta, né, de tema que foi descomplicando o ensino da botânica. Então, por que eu escolhi Descomplicando o Ensino da Botânica? Porque eu estava irrequieta com o que estava acontecendo, pelos corredores da universidade aonde eu sou professora, assim como eu pude participar de vários projetos extensionistas e eu estive em várias escolas, em vários locais, e eu sempre escutava essas, esses questionamentos, essas frases, né, essas manifestações em relação à planta, e isso me incomodava muito. Então o mais forte para mim foi ouvir: "Eu odeio botânica, eu não gosto nada de planta, eu não tenho nenhuma afinidade com planta". E também aquilo ia me consumindo e eu falava: "Poxa vida, o que que eu posso fazer, né, em relação a isso?". E aí, então, foi que, olhando um pouquinho o ensino da botânica, né, a gente percebe que ele é um ensino extremamente tradicional, onde nós temos a figura do professor, que ele é o transmissor do conhecimento, e o aluno fica na condição do receptor desse conhecimento. Então nós temos ali, basicamente, uma via unilateral de transmissão do conhecimento sem nenhuma troca, e isso acaba então levando a há muitos problemas e muitos desafios que nós temos aí ao longo da nossa vida para seguir. Então, uma das coisas que eu destaco para vocês é que, de acordo com a literatura, de acordo com a minha experiência, experiência dos colegas, normalmente é dito que o ensino de botânica ele é extremamente memorístico, onde a gente tem que decorar, os alunos têm que decorar nomes, processos, enfim, memorizar tudo. E isso acaba então desanimando um pouco dentro da sala de aula e também no momento ali de interação com as pessoas. Um outro desafio ou problema levantado é em relação à nomenclatura exagerada. Então, nós vemos que a botânica, assim como todas as outras áreas, incluindo as demais áreas da biologia, vai ter nomes, né, vai ter nomes de estrutura, existe uma terminologia, mas o que é levantado é que o uso é muito exagerado, é exacerbado, e isso também atrapalha, contribui aí
para esse desânimo no ensino da botânica. Além disso, um outro ponto aí abordado é em relação à complexidade, que os processos que envolvem a funcionamento, a fisiologia da planta, a interação, são muito complexos, e aí as pessoas acabam então se distanciando muito do seu entendimento. Também há pouco enfoque evolutivo. Dificilmente a gente vê um ensino pautado na evolução, explicando por que que tem aquela estrutura, por que que existe aquilo, qual a sua finalidade, qual a sua função, em relação aos seres, aos agrupamentos, né, estabelecer relações, enfim, mais essa problemática. Também é considerado desconectado de tudo e de todos. Então, muitas vezes, e não só essa desconexão, ela é em relação ao conteúdo, como também ao cotidiano do estudante, a alguma situação histórica, social, enfim. E, por último, nós temos aqui a descontextualização. Muitas vezes nós vemos o ensinar botânica, onde o professor, ele prepara a sua aula, ele fala os seus conceitos, ele fala de plantas, mas há uma falta de contextualização daquele assunto, daquela abordagem, de falar sobre aquilo. Então, diante de tudo isso, eu comecei a questionar. E eu pensei, levantei a seguinte questão: como tornar o ensino de botânica mais interessante e prazeroso, não só para os meus alunos na universidade, como de um modo geral, para todos os níveis de ensino? Foi então que eu tive a ideia, durante a pandemia principalmente, né? Eu fiquei desesperada em casa, tentando buscar alguma coisa para fazer, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu gosto muito de interagir, e a sala de aula me faz falta andar pelas escolas, os corredores da universidade, e conversar com as pessoas, e aquilo foi me angustiando, e essas questões me vieram à cabeça, foi então que eu propus, né, a realização de 2 cursos de extensão, no ano passado. Um deles, eu denominei de Descomplicando a Botânica, e o outro de Metodologias Ativas para o Ensino da Botânica. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês foi basicamente fruto dessa minha movimentação, dessa minha inquietação em relação à minha prática docente, e que me propiciou, que eu pude aplicar e que eu pude, ser motivada a fazer e a repensar através desses cursos. Aí então eu peguei, parei e fiz, né, aquele exercício de memória, de rever a minha prática docente. Então, eu pensei em como planejar, como fazer, como trazer a botânica de uma forma que ela poderia ser hã, contextualizada, que ela poderia estar ali no cotidiano do meu estudante, que ela poderia ser algo que eu conseguisse então envolver os meus estudantes para o mundo da botânica, e mostrar para todos que a botânica, ela não é uma área da biologia, algo segmentado, compartimentalizado, que a botânica, ela está aí no nosso dia a dia, e ela é extremamente importante na nossa vida, em todos os sentidos, desde aquilo que a gente come, do ar que nós respiramos, da vestimenta da nossa roupa, né, nossa vestimenta, os nossos, passeios, o nosso entretenimento, tudo envolve botânica, né. E aí, então, eu comecei a replanejar muita coisa. Então, eu fiz um levantamento de vários recursos que eu poderia utilizar
ali para ensinar botânica. Dentre esses recursos, então, eu fui buscar aqueles que são considerados como recursos didáticos alternativos. Então, eu busquei a música, história em quadrinhos, as tirinhas, vídeos, sejam, vídeos curtos, né, animações, jogos, sejam jogos, físicos ou jogos virtuais, textos curtos de jornais, blogs, noticiário, enfim, imagens, fotografias, algo que pudesse então trazer algo a somar para o ensino da botânica. E também, diante da nossa situação, a utilização de ferramentas digitais. Confesso a vocês que até antes da pandemia eu pouco utilizava as ferramentas digitais. Conhecia uma ou outra, aquelas que fazem parte do nosso cotidiano enquanto professor, mas eu não as via ainda como recursos didáticos na minha prática docente. Então, eu passei a buscar, eu fui atrás de conhecer essas ferramentas, de ver a viabilidade da sua utilização para ensinar. E foi então que, eu aprendi a utilizar várias dessas. Eu vi que durante essa semana houve a palestra de uma professora que falou sobre as ferramentas digitais no ensino, e ela citou várias ferramentas que até então eu não conhecia, até então digo, antes da pandemia eu não conhecia e que hoje já fazem parte do meu cotidiano. Então eu já utilizo com extrema frequência, né. E não são difíceis não, elas são extremamente fáceis. A gente tem que ter apenas um olhar de como é que nós podemos utilizá-lo. Bem, visto então esses recursos disponíveis e que eu poderia utilizar, eu fiz um levantamento dos conteúdos que são ditos principalmente na literatura ou dos relatos de colegas, relatos de alunos, quais seriam os conteúdos que teriam maior grau de dificuldade no processo de aprendizagem. Foi então que o campeão de todos foi a taxonomia. Logo em seguida veio a fisiologia e a morfologia, por último, em relação à nomenclatura, porque tem uma estrutura que tem um nome numa planta e na outra ela recebe outro nome, isso é muito complicado, é muito complexo, enfim. Então, baseado nesses conteúdos, eu comecei a pensar e foi então que eu elaborei algumas estratégias de ensino, utilizando recursos alternativos e com foco, então, nessas áreas, mas de modo que essas áreas se conversassem, que interligassem com todas as outras áreas, da biologia, e não só da biologia, como tornar essas como algo que, eh, entremeasse e conversasse com todas as outras. Tive então, como ponto de partida, a o seguinte pensamento como motivador para que eu pudesse traçar essas minhas estratégias. Eu pensei assim: algo que é muito prazeroso para todos é você utilizar a ludicidade. Então, por que não utilizar a ludicidade também? A ludicidade na nossa vida é muito prazeroso, mas por que também não utilizar a ludicidade no ensino? Não só na educação básica, mas também na educação superior. Por quê? A ludicidade, ela vai gerar um entusiasmo, então a pessoa fica extremamente entusiasmada quando a gente oferece um jogo, uma atividade lúdica, e isso então desperta o prazer em estudar. Com isso, nós temos o favorecimento de uma aprendizagem significativa. Então, não é somente utilizar uma estratégia lúdica que
desse apenas um prazer momentâneo, mas sim que estimulasse, que favorecesse uma aprendizagem significativa para aqueles alunos, porque com isso a gente consegue desenvolver a autonomia do aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, baseado nisso, eu trago aqui para vocês, então, algumas ideias, algumas estratégias que eu pensei e consegui aplicar, a maioria não, todas elas eu já apliquei, tanto em momentos de curso de extensão, quanto hoje no meu cotidiano de sala de aula, né, essas estratégias buscando então contextualizar o ensino, trazer algo do cotidiano, dialogar com o estudante, fazer com que ele seja o protagonista do seu processo de aprendizagem, enfim, baseado nisso é que eu trago então algumas ideias. A primeira aqui, quando a gente bate o olho nessa imagem, todo mundo fica com água na boca, né. "Ai, que vontade de comer um acarajé", aquele cheirinho de dendê, ah, que delícia, não é verdade? Mas o que é que tem de botânica no acarajé? O que que nós podemos fazer com que algo corriqueiro, prazeroso no nosso cotidiano aqui, principalmente para os baianos, possa auxiliar ou possa ser algo que propicia o ensino da botânica? Bom, trazendo um pouquinho da história do acarajé para vocês, então a gente vê que ele é um prato típico da culinária afro-brasileira, é feita basicamente com vegetais, como uma massa do feijão fradinho, cebola, sal, e esse bolinho ele é feito ali frito no azeite de dendê. E o azeite de dendê é um óleo extraído também de uma planta, né. E aí, buscando um pouquinho de onde é que surgiu o acarajé. O acarajé, ele veio de uma ideia trazida que foi levada dos árabes para os africanos, né, para a África. Os árabes, eles têm em sua culinária o feitio de um bolinho chamado falafel, que utiliza grão de bico. E aí, uma vez esse bolinho lá na África, os africanos então adaptaram e reinventaram, né, fizeram uma releitura, pode-se dizer assim, do falafel e criaram então o acarajé, que é esse bolinho utilizando o feijão fradinho, né. E como é que ele chegou no Brasil? Ao longo da nossa história, então, no período da escravidão, onde os africanos eram trazidos para o nosso continente, o acarajé, ele veio como parte da cultura dos iorubás, do povo iorubá. E acarajé, na linguagem dos iorubás, significa ela é uma palavra formada por 2 partículas, né, acará, que significa bola de fogo, e jé, que é comer. Aqui no Brasil, então, uniu-se essas 2 palavras, tornando então o nome acarajé, que é comer bola de fogo. E isso está associado então àquele bolinho e tem toda uma história de uma lenda africana associada a isso, né. Então, para quem tiver curiosidade, é só procurar a história lá de Xangô com a sua esposa Yansan, que vocês vão ter algumas versões sobre essa lenda africana associada, então, ao acarajé, né. O acarajé, ele é característico do candomblé e ele é uma oferenda para orixá Yansan, né. Na Bahia, as baianas do acarajé, elas foram reconhecidas, né, esse ofício das baianas, ele foi reconhecido como patrimônio nacional em 2005 pelo IPHAN. Então, devido a toda essa cultura e a essa história associada, né. O acarajé, ele pode ser servido
com vatapá, com caruru, vinagrete, pimenta e o camarão seco, né. Então aqui nós temos representando nessa imagem o bolinho, né, aonde nós temos bolinho feito com feijão fradinho, temperado com cebola, algumas pessoas colocam alho e frito no azeite de dendê. E aí, como recheio desse bolinho, além do camarão, que não é vegetal, mas todos os outros são componentes de origem vegetal, como o caruru, o vatapá, o tomate que nós encontramos no vinagrete. E aí vem a pergunta: ensinar botânica, como que eu posso ensinar a botânica utilizando então essa contextualização, algo do cotidiano do estudante, trazendo um pouco dessa história, e o que é que eu posso então trabalhar na sala de aula? Várias coisas. Eu posso falar sobre extrativismo, não necessariamente eu preciso estar falando da planta, mas eu posso falar do extrativismo, que processo de extrativista, posso falar em relação ao cultivo dessa arecácea que fornece o dendê, né, de onde é extraído dos seus frutos que são extraído o dendê. Posso falar sobre, feijão, falar que não sobre cultura do feijão, origem do feijão, características, as variedades, a nomenclatura, né, as diversas espécies que existem, enfim, eu posso, fazer uma abordagem em vários sentidos utilizando. Então, não necessariamente eu preciso dar uma aula de acarajé, mas eu posso utilizar-se desse acarajé para motivar, engajar os meus estudantes para poder então conversar com eles sobre a questão ali de vários, aspectos botânicos. E aí tem sempre aquela expressão, né, quando a gente vai comprar um acarajé, você quer ele quente ou frio? E aí a gente traz aqui mais uma outra abordagem em relação à pimenta. Então a pimenta, ela apresenta, né, essa característica de pungência, que ela é propiciada pela presença de um alcaloide, a capsaicina, que dá então essa sensação de ardência, né, na nossa boca. E aí existem vários tipos de pimenta, são várias espécies, e existe também um grau de pungência, né, para cada um desses tipos aí de pimenta, né. E essa substância, ela vai estar acumulada na superfície da placenta do óvulo ali presente dentro do fruto. Então nós temos aqui uma imagem de uma pimenta, e aí a sementinha ela é ligada à parede do fruto através da placenta, e é ali que nós temos a concentração desses alcaloides. E uma vez ela é estimulada mecanicamente, essa substância vai ser liberada e então vai, atuar no nosso paladar, né, causando essa ardência. E aí, já pegando nesse gancho da pimenta, a pimenta ela pertence à família das solanáceas e, como pertencente a essa família botânica também, nós temos outros organismos, né, outras plantas aqui, outras espécies, que nós podemos fazer uma exploração em relação a conteúdos da botânica. Então a gente pode falar dos frutos, dos tipos de fruto, podemos pegar a família Solanácea, quais espécies são nativas, quais não são, quais fazem parte da nossa flora. Todas elas são exploradas comercialmente. O que que é explorado comercialmente? Na morfologia, o que que a gente pode trabalhar? Então, existem vários, aspectos que poderão ser utilizados. Então, nesse caso, a botânica ela não fica mais aquela disciplina, né, aquele conteúdo memorístico maçante, você dá sentido a esse conhecimento e o aluno acaba então adquirindo esse conhecimento e associando com sua vivência, com experiências do seu cotidiano.
e isso acaba então levando à aprendizagem significativa. Vou trazer aqui para vocês mais um exemplo, então, essa imagem ela é super interessante, ela está disponível na internet, ela é uma imagem gratuita, e ela tem um recorte aí de várias plantas, né. E aí eu pergunto: que plantas são essas? Se a gente for olhar, ela é cheia de plantas que são consideradas como plantas alimentícias não convencionais, ou somente plantas alimentícias provenientes tradicionais, enfim, são várias nomenclaturas que podem ser dadas a essas plantas de acordo com a linhagem ali, com a linha de conhecimento que você está utilizando como fonte. Então, através, né, dessas plantas que geralmente estão no quintal da casa, na calçada, no cotidiano ali, do lado das pessoas, a gente pode então ensinar botânica. Mas o que ensinar de botânica utilizando essas plantas? Vários aspectos, né. Então eu posso ensinar taxonomia, pedindo para que meus alunos, busquem informações sobre o nome daquelas espécies. Eu posso também trabalhar a questão de nome científico, nome popular, a escrita do nome científico, a sistemática, a organização, trabalhar com montagem de cladogramas baseado nessas plantas, trabalhar os aspectos ecológicos, a relação dessas plantas com o meio, morfologia externa, fisiologia, morfologia interna, enfim, eu tenho como explorar qualquer assunto e o aluno vai estar extremamente engajado, porque ele vai conhecer essas plantas, ele vai ter uma relação íntima com essas plantas. Você pode também associar a isso a memória afetiva, solicitar para que seu aluno revive fatos que aconteceram na sua infância e que estejam relacionados com essa planta, a partir daí, pronto, o conhecimento já foi estabelecido, a ponte já foi feita, essa ponte de ligação, e seu aluno já obteve aquela aprendizagem significativa em relação à botânica. Trago também mais outro exemplo em relação à cultura pop. Então, eu posso utilizar diversos aspectos, eu posso utilizar trechos de um filme, eu posso utilizar música, imagens, desenhos, eu posso utilizar jogos, história em quadrinhos, etcétera. Então eu trago aqui um recorte relacionado, né, na verdade eu trouxe 2 recortes aqui, um relacionado aos pokémons, e outro relacionado a ao filme do Harry Potter, que, lá nesse contexto desse filme há uma planta, né, a mandrágora, e que ela tem todo uma contextualização no filme e etcétera. Então você pode partir disso para fazer o estudo dessa planta e associar, né, ao cotidiano do seu aluno, a questionar, enfim, utilizar como um recurso, traçando estratégias diferenciadas de ensino. Em relação a essa parte aqui, do Pokémon que eu trago para vocês, então se nós observarmos, há muitos dessas, figuras ilustrativas, desses personagens, eles são baseados em plantas. E aí eu trouxe o recorte deste personagem aqui, aonde ele inicia, né, então esse seu primeiro estágio desse personagem, depois ele vai passar por uma evolução, se transformando nesta outra forma, nesse outro segundo personagem, e passa por uma outra evolução se transformando nesse outro personagem. E aí ele é baseado no girassol. O girassol então, muitos chamam o girassol de flor, mas na verdade o girassol ele é uma inflorescência, e também tem a questão do girassol que, ele vai acompanhando o sol ao longo do dia. Então, puxar essas questões, associar e então fazer a abordagem dos conteúdos botânicos. Então pode ser ali abordado
a questão morfológica e também pode ser abordado a questão fisiológica associada à movimentação, né, desse girassol ao longo do dia. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, tem como foco, uma planta específica, né, que é a mandioca, a macaxeira, aipim, enfim, ela tem vários nomes. Então, é a manirô, né, a manirô ela é uma espécie da família das euforbiáceas e é muito comum na nossa vida e presente no nosso cotidiano como produto alimentício. E eu trago aqui várias possibilidades de se, trabalhar vários conceitos de botânica, tendo como ponto inicial ali a questão da mandioca, do aipim, da macaxeira. Então eu posso utilizar como recurso um vídeo disponível no YouTube, é uma curta animação que se chama Josué e o pé de macaxeira. A partir desse início ali, né, então, esse curta ele foi produzido baseado na história de João e o pé de feijão, só que no caso vai ser o Josué e o pé de macaxeira e ele vai se passar em alguma região do Nordeste. Então é muito interessante, você pode explorar várias questões presentes nesse vídeo, assim como os conhecimentos associados. Eu trago também um outro recurso aqui, que é a tirinha. Então aqui essa tirinha aqui foi produzida é o Armandinho, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, mas o Armandinho, ele é, um personagem criado por Alexandre Beck, e ele traz, assim, várias histórias associadas ao cotidiano nosso, né, do que nós vivemos. E ele traz essa daqui em específico, que é a questão de nomenclatura, né, dos nomes populares variados, que fala de macaxeira, mandioca, aipim, né. Se a gente vai buscar na literatura, a gente vê que tem cerca de 17 nomes dados a essa planta, né, então isso vai variar de região para região, inclusive esses 17 nomes são variantes no Brasil. Então vejam só como é que é rico esse material que a gente pode utilizar. Também trouxe aqui um vídeo, né, uma música que vocês podem utilizar somente o áudio ou também pode utilizar o vídeo, da música que, foi composta por Djavan, que se chama Farinha, e que fala então também, né, da mandioca, da produção de farinha, então eu posso contextualizar também isso. E faço então diversas abordagens, apresento a planta, posso trabalhar taxonomia, posso trabalhar sistemática, morfologia, fisiologia. Em relação à fisiologia, até é bem interessante pela produção de, um ácido que é extremamente tóxico presente aí nessas plantas, né, principalmente nas folhas e, nas folhas dessa espécie, então a gente pode fazer diversas abordagens. Mais um contexto aqui, né, botânica no cemitério, posso utilizar também. Quando a gente vai visitar o cemitério, a gente vê que ele é riquíssimo na flora também. Então, além das árvores, eu encontro uma diversidade imensa de organismos, ali, sejam vegetais e animais presentes nesse ambiente. E, em específico, eu posso utilizar isso para fazer uma abordagem do conteúdo de briófitas, né. Então, eu trago aqui como auxiliar um texto, um artigo publicado na revista Renia, aonde foi feito um levantamento das briófitas presentes em tumbas em cemitérios da região metropolitana de São Paulo. E partindo desse texto, nesse texto, diz que foram, ao total foram, levantados 21
briófitas, né, 21 espécies de briófitas diferentes naquele ambiente. E a partir daí você pode fazer toda a abordagem em relação a esse assunto dessas plantas. Falar sobre onde ocorrem, a morfologia, a relação com os outros organismos, a relação dela com o ambiente, enfim, mais uma estratégia que pode ser utilizada para ensinar botânica. Uma outra que eu gosto bastante é estratégias que utilizam música. Então eu sempre faço, a atividades que envolvem música. Que aqui eu vou trazer o recorte de 2 músicas que eu gosto bastante, que eu utilizo bastante em minhas aulas. Uma delas é esta música aqui, que se chama Pomar, ela é uma música infantil e que ela fala somente o nome do fruto e da árvore frutífera associada a esse fruto. E aí, baseado nisso, o que é que a gente pode trabalhar a botânica? Eu posso solicitar para os meus alunos que pesquisem os nomes científicos dessas plantas. Depois eu posso pedir para que façam agrupamentos dessas plantas, que estabeleçam critérios morfológicos ou qualquer outro tipo de critério para organização morfológica. Então, eu faço uma abordagem da classificação tradicional. Eu posso também trabalhar com os aspectos filogenéticos, enfim. Então, eu trago aqui 2 recortes de utilização que eu fiz. Então, baseado nos nomes científicos, eu fiz a abordagem da escrita do nome científico, como é que é o nome de uma espécie, da relação da necessidade de se ter o nome do autor associado àquela espécie, o porquê que às vezes no nome da espécie eu tenho uma sigla, por exemplo, aqui L ponto entre parênteses e depois outro nome, as abreviações que nós utilizamos de SPP e SP, a existência de variedades, de formas, de cultivares, então toda essa parte taxonômica. E também a abordagem sistemática. Então, selecionando, depois que eu identifico essas plantas, vejo a família botânica que essas plantas pertencem, e eu vou compará-los e vou associá-los a um cladograma já existente, então eu trabalho com a questão filogenética, da sistemática filogenética, enfim, eu posso então isso acaba tornando essa aprendizagem menos maçante, mais prazerosa. E aí a taxonomia acaba sendo algo, absorvido mais, de uma forma mais tranquila, né. Outra música que eu gosto bastante, que ela é riquíssima na abordagem botânica, é a música As Árvores, de Arnaldo Antunes. Então, se a gente for ver a letra da música, eu posso fazer diversas abordagens botânicas em relação às várias áreas da botânica. Eu posso trabalhar a questão da morfologia, a questão da fotossíntese, eu posso falar sobre a questão do crescimento, meristemas, quando ela fala do crescimento, que ocupa menos espaço, quando fala que bebem águas, eu posso falar da questão fisiológica de absorção, condução, transpiração, enfim, vários aspectos associados aqui a esta música. E todas aquelas minhas estratégias eu posso utilizar, minhas não, que é de senso comum, né. Então a gente vai utilizando conforme, a gente vai pensando e associando e vai trocando ideias com várias pessoas. Então eu posso utilizar aquelas estratégias tanto no ensino presencial, quanto no ensino remoto e também em todos os níveis de ensino. E agora eu vou trazer alguns recortes associados ao ensino remoto, ou seja, aquele que nós estamos vivenciando
atualmente, e que nós podemos também absorver e utilizar no ensino presencial físico, dentro de uma sala de aula física, né. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar e que é extremamente salutar, é lúdica e os alunos amam, é a utilização de jogos. Sejam jogos, se for numa sala de aula convencional, presencial, utilização de jogos de cartas, jogos onde, os elementos do jogo são os próprios alunos, né, então eu posso traçar essas dinâmicas de jogo, e também no ambiente virtual, eu po ou não só no ambiente virtual, né, mas eu posso utilizar de jogos disponíveis aí no ambiente virtual, como por exemplo, eu trago aqui o Kahoot. O Kahoot tem a versão gratuita que você pode utilizar e tem a versão paga, assim como todas as outras ferramentas digitais disponíveis, né, na internet. Então sempre tem uma versão gratuita e tem uma versão, se você quiser mais elementos, mais possibilidades, você paga para poder ter acesso. Eu sempre utilizo a versão gratuita, aquilo que está disponível gratuitamente e são excelentes. Então esse jogo, nós podemos construí-lo conforme a nossa necessidade. E eu gosto muito de utilizar esse jogo para como uma avaliação diagnóstica, ou seja, eu quero saber o que que os meus alunos têm de conhecimento sobre determinado assunto. Então no início da minha aula eu faço esse jogo, e ele é, assim, muito legal, porque ele vai me dar, de forma espontânea, o que os alunos trazem de bagagem sobre determinados assuntos. Eu posso também utilizá-lo como revisão de um conteúdo, como, sobre o entendimento sobre um texto. Eu passo um texto para os meus alunos fazerem uma leitura prévia, e aí, no início da minha aula, eu quero saber qual foi o grau de entendimento que os meus alunos tiveram em relação a esses assuntos. Então eu faço esse jogo com perguntas extraídas daquele texto, e eu tenho uma noção. E o bom aqui é que os alunos eles aprendem brincando, gera uma competitividade, é muito legal porque, essa plataforma aqui ela tem um ranking, então a cada rodada de perguntas, se você elabora 10 perguntas, a cada pergunta ele vai dar o ranqueamento dos alunos, então ele tem uma dinâmica de jogo bem interessante, porque não basta somente acertar, mas você tem que escolher a alternativa rapidamente, então o tempo conta ali naquela questão, e isso é muito legal. E a cada questão quando eu utilizo, a cada questão, eu comento o porquê que determinadas alternativas ali, respostas estão incorretas, o porquê que aquela está correta, pergunto se tem alguma dúvida, e aí a gente conversa e isso é uma forma muito lúdica e prazerosa de se trabalhar dentro de uma sala de aula. E também eu utilizo como uma avaliação formativa, nesse aspecto de o aluno perceber aquilo que ele está errando, aquilo que ele está confundindo, de tentar prestar mais atenção no seu estudo. "Ah, isso aquela pergunta fez com que eu achava que eu sabia sobre aquele assunto, mas está me sinalizando que eu preciso estudar um pouco mais". Então, é nesse aspecto que é utilizado. E aí, eu descompliquei a botânica, eu não fui lá e simplesmente projetei os meus slides falando aquele conteúdo, e sim, eu trabalhei aquele conteúdo de uma forma bem tranquila, bem divertida. Um outro que eu gosto de utilizar, né, no ambiente virtual, é o Jamboard, que é essa ferramenta disponível no Google, que o quadro virtual. Existem outros tipos de quadros virtuais que podem ser utilizados, mas o Jamboard ele é, assim, maravilhoso em termos de possibilidades. Então, eu posso colocar lá uma tirinha e pedir para que os meus alunos
ao mesmo tempo, durante a minha aula, todos eles vão acessar esse quadro, todos eles podem interagir, eles vão escrever nesse quadro, então um vai estar vendo o que o outro vai estar escrevendo, e aí eu peço para que eles escrevam, algo sobre aquela tirinha, eu posso pedir para que eles respondam perguntas, eu posso pedir, enfim, para que coloquem, eh sumarizem determinados assuntos que foram abordados, então eu posso utilizar ele como um mural, como quadro, como um álbum de imagens, eu posso utilizar o Jamboard, fornecendo para o aluno o acesso ao Jamboard e solicitando para que eles criem um álbum de imagens, um glossário, enfim, eu posso ali auxiliar ela. O Jamboard é, então, uma ferramenta, um recurso que eu posso utilizar traçando várias estratégias e fazendo várias abordagens botânicas, né. Aqui eu trago mais um um outro aspecto que eu posso trabalhar com, eu gosto muito de trabalhar com a alimentação dos meus estudantes, né, aquilo que eles comem. E aí eu não trabalho somente com aquilo que eles comem em si, mas sim nós trabalhamos com algum aspectos como: você conhece os alimentos que você consome? Você sabe de onde eles vêm? Como é que será que são produzidos? Eles pertencem à flora nativa? Eles são exóticos? São produtos de, eh, espécies invasoras? Então são questionamentos que a gente pode trabalhar. Eu sempre solicito para que eles construam um cardápio, anote o cardápio do dia, todos os alimentos que eles consomem, e aí depois eu posso fazer várias abordagens. Então eu posso pedir para que eles levantem as plantas, se são, posso trabalhar no aspecto morfológico, se é raiz, caule, folha, flor, fruto. Posso trabalhar com um aspecto fisiológico, em relação principalmente aos pigmentos associados à fotossíntese, né, se tem carotenoides, betalainas, cloroplastos, enfim. Posso também trabalhar com a questão de substâncias ergásticas em anatomia, sobre parênquima, enfim, são vários assuntos que eu posso fazer a abordagem e também eu posso trabalhar com a questão de receitas. Então, solicitar o aluno para que pense naquele alimento vegetal que ele mais gosta. "Ah, eu gosto mais de manga". Então, utilizar isso como algo que você pode ali abordar e trabalhar com os conteúdos da botânica. Então, trabalhar a questão também da taxonomia, da classificação, da morfologia, da fisiologia, da ecologia e outros aspectos ali. Trabalhar com receitas, pedir para que os alunos tragam, levem para a sala uma receita que envolva uma planta que gosta muito, e através disso, então, trabalhar os constituintes daquela receita, o que é que tem origem vegetal, de que parte do vegetal é extraído, e assim eu trabalho com as nomenclaturas, com a terminologia, e o aluno acaba aprendendo de uma forma mais, tranquila e interagindo sempre, né. E aqui eu trago mais um exemplo relacionado às plantas, né, então eu posso levantar as plantas daquele local junto com os meus alunos, separá-los em turmas e eles levantarem as plantas, eu separo os grupos. Ah, por exemplo, se eu tiver numa escola e nessa escola tem um jardim, ou tem até uma parte, um matagal lá no fundo daquela escola, eu posso explorar ali. Eu separo os alunos em grupos. Ah, você vai ver, quais são as plantas arbóreas que tem ali, você vai ver as plantas herbáceas, ou eu posso utilizar qualquer outro tipo de organização, pedir para que esses alunos consultem o nome, procurem, pesquisem sobre o nome científico, a que grupo de planta pertence, construir descrições morfológicas, elaborar chaves de identificação, jogar isso numa plataforma digital através de um blog ou de um site, criação, cria criar QR codes e colocar nessas plantas para que
quando alguém vá até aquela planta, faça a leitura com daquele QR Code com o celular, então vai direcionar para as informações daquela planta, e você pode não só colocar essa parte de descrição morfológica, como também a origem da planta, de onde veio, né, se ela é nativa, se não é, se tem alguns aspectos relacionados às suas propriedades medicinais, fitoterápicas, alimentícias, enfim. E isso então, eu posso trabalhar vários aspectos ao longo de um determinado período, e o aluno vai estar aprendendo horrores fazendo uma atividade como essa, né. Então, para que a gente vai complicar? Levar as plantas lá, pedir para os alunos correrem chave, se eu posso levá-los em qualquer ambiente ou mesmo nos vasos que tem ali ao longo do corredor, ou utilizar as plantas do quintal de casa. Eu posso também, do meu jardim, da minha casa, do meu quintal, aquelas que estão na calçada da minha rua, geralmente as calçadas têm aquelas frestas e tem plantas ali, por que não utilizar essas plantas também nessa atividade, né? Então são várias possibilidades que fogem daquele ensino tradicional, mas que estimulam bastante os alunos a pensar, a associar as plantas que estão no seu dia a dia. E isso, gente, é extremamente importante, porque nós precisamos, acabar com o que é dito cegueira botânica. Então esse termo aí, ele foi cunhado por, Wandessi e Schlussler, que são 2 pesquisadores, 2 professores americanos, e que, eles definem a cegueira botânica como algo você olha para o ambiente, olha para o meio, mas não enxerga as plantas, você não percebe que as plantas estão ali, que elas fazem parte da sua vida, que elas fazem parte do meio, vocês não en a gente não entende, né, não consegue enxergar essas plantas ali como algo importante e essencial para a nossa vida. E também nós contribuímos para acabar com o dito analfabetismo botânico, né. O que vem a ser o analfabetismo botânico? É o total desconhecimento de que daquela planta, de que órgão ela é, que o tomate que eu estou comendo é um fruto que foi proveniente de uma flor, e que essa flor estava presente numa planta, essa é uma planta herbácea, também, do pente de madeira que eu utilizo no meu cotidiano, que aquela madeira ela vem de, um tecido vegetal, né, de uma árvore, e que existem vários tipos de madeiras diferentes, enfim. E também a questão que de extrema importante é, se você conhece, você sabe discernir o que é da sua flora, da flora nativa, da flora daquele, você desperta também conscientemente a autocrítica e também capacita esse cidadão a tomar decisões relacionadas às políticas públicas. Então, qual é a importância de eu ter uma rua arborizada naquela cidade? O que isso tem a ver com a minha vida? Né? O que o desmatamento dos diversos ecossistemas vão impactar na minha vida? Ah, está acontecendo lá na Amazônia, mas está muito longe de mim. Mas, instrumentalizar essa pessoa a fazer essa associação e entender que está diretamente relacionado sim. Então, é nesse contexto que a gente tenta descomplicar a botânica, para que ela deixe de ser algo compartimentalizado, segmentado e distante da nossa realidade, né. Então, para a gente finalizar aqui, eu tenho vários outras estratégias, várias outros exemplos, né, mas eu só fiz um recorte de alguns aqui, e eu lanço aqui para vocês, né, o desafio de sempre pensar, refletir e ver assim, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade, seja enquanto professor, seja enquanto aluno.
Então, buscar meios, aguçar a criatividade, resgatar a criatividade e também a curiosidade daquela criança que existia em cada um de nós, né, e ficar questionando o porquê disso, o porquê daquilo e tentar relacionar. E pensar que botânica, ela está aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desde a hora que a gente deita numa cama, a gente se cobre com um lençol de algodão que vem da planta, a gente deita numa cama de madeira que vem da planta, nós respiramos o ar que é do oxigênio que vai ser liberado através do processo de fotossíntese, nós nos alimentamos de planta, né, quando a gente fica com alguma enfermidade, muitos dos medicamentos que nós utilizamos ali, vêm de algum bioativo extraído de planta, né, enfim, nós temos planta no nosso cotidiano, assim, e muitas vezes a gente não consegue dar o seu devido valor, né. Então, para finalizar, eu trago essa mensagem aqui que eu gosto muito de Rubem Alves, né. Rubem Alves, ele diz o seguinte, que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, que sejamos esses instrumentos, essas ferramentas que possa mediar o conhecimento botânico para todos aqueles que estão ao nosso redor, né. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui compartilhando comigo esse momento, estarem me escutando, e eu espero que eu tenha plantado uma sementinha aí em cada um de vocês, despertado, né, as diversas possibilidades que a gente tem para olhar para o ensino da botânica. Então aqui eu disponibilizo para vocês os meus contatos, fiquem à vontade, quem quiser conversar, compartilhar ideias comigo, trocar ideias, possibilidades, esses são os meus contatos.